Eu sempre falo da curva de bonds, de como isso contrapõe o Fed e principalmente da inversão da curva, que aponta aí que pelo menos sugere que haja uma probabilidade cada vez maior de uma recessão deflacionária, não somente nos Estados Unidos, mas hoje praticamente no mundo todo, em graus diferentes. Mas muitas vezes fica difícil de você imaginar o que é uma curva, como que essa curva de fato funciona. E pela primeira vez aqui no podcast, eu quero trazer uma parte visual, então se você estiver me ouvindo, você pode tentar ver isso depois, mas coloca para mim nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, para às vezes a gente poder fazer uma coisa mais educacional. Então, para quem não me conhece, meu nome é Renan Adorno e meu objetivo é disseminar educação sobre a macroeconomia e poder ajudar o máximo de pessoas possível, ao mesmo tempo que eu mesmo vou aprendendo, porque a macroeconomia é uma coisa extremamente complicada, então eu sou um eterno aluno disso aqui e eu quero passar o máximo possível desse conhecimento que eu venho aprendendo. Então vamos direto ao assunto. Então aqui você tem a curva de bonds do dia 5 de dezembro, certo? Ela está com a data invertida porque é no formato americano. Esse aqui é um site chamado USTreasuryYieldCurve.com. Então você pode encontrar no Google, ele é gratuito e ele é muito bom porque ele é dinâmico, então ele mostra exatamente baseado na taxa de juros de cada um dos vencimentos. Então você está vendo aqui a parte curta da curva. Ela envolve aqui um mês, né? Então de um mês é o chamado de curto prazo, obviamente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí você tem aqui 4 meses, até 6 meses e 1 ano. Até 1 ano é considerado como curto prazo, certo? Esse aqui é a modalidade que a gente chama de T-bills. Os T-bills eles são mais para garantir liquidez, né? A gente chama de Money Market Fund. E a partir daqui do meio, quando você tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos e 10 anos, não sei porque que ele não está respondendo tão bem, né? O site talvez seja por conta da gravação, ele não está indo exatamente onde eu quero que ele vá, mas não tem problema. Aqui nessa parte do meio, que eu estou mostrando aqui no meu mouse, você tem os títulos de médio prazo, né? Que são os T-notes. E aqui, a partir desse 10 anos para frente, você tem os T-bonds, que são de longo prazo. Então você percebe aqui que quanto mais alto ele está, maior é a taxa de juros. Então aqui, os juros de curto prazo estão bem mais altos que os juros de longo prazo, o que não faz muito sentido, ou seja, nós estamos vendo uma anomalia. Agora, eu não quero começar pela inversão, porque justamente ela é exceção. Então acho que seria bom a gente pegar uma data no passado, acho que talvez, 2004, vamos ver se a curva está legal. Perfeito. Então, 2004 mostra aqui, dia 3 de dezembro de 2004, a gente mostra como que uma curva deveria ser se a economia estivesse mais saudável. Não estou dizendo que ela é ideal, mas se ela estivesse mais saudável, ela ficaria mais ou menos nesse patamar. Você tem os juros de curto prazo, que significa que você está segurando uma dívida do governo por 1 mês só. Então, não tem muito risco nessa operação. E por consequência, você não vai ter um retorno muito alto. Agora, se eu tiver um título durante 20 anos na minha mão, eu não sei o que vai acontecer com o país nos próximos 20 anos. Ou seja, eu tenho um risco muito maior. Se eu tenho um risco maior, eu preciso ter um retorno maior. É mais ou menos esse o pensamento de por que os juros de longo prazo precisam, né, numa economia saudável, ser maiores, mais altos do que os juros de curto prazo. Só que o que acontece aqui, que é importante você entender, é que aqui nós estamos falando de um cenário ideal, né, que você está pagando, você está ajudando o governo a pagar você está emprestando dinheiro para o governo para fazer as despesas, né, e a gente sabe que essa despesa é cada vez maior, né? Os Estados Unidos ainda estão envolvidos em 2 outras guerras, a gente acabou de ter aí toda a parte da pandemia, com gastos, né, absurdos para poder, entre aspas, estimular a economia, e tudo isso teve um gasto muito sério e esse endividamento não para de aumentar. Só que isso é uma coisa que não é somente dos Estados Unidos, é no mundo inteiro, né? Eu falo muito no Dollar Milkshake Theory sobre isso, mas agora o que eu quero passar é justamente o conceito da curva. Então essa seria uma curva saudável e agora nós vamos voltar para a inversão. O que acontece? Quando você tem títulos de longo prazo, eles são muito usados como colateral, né? Eu falo disso no podcast, é um tema fixo no meu podcast, que é o colateral para Ripple, ou seja, são as operações de créditos interbancárias, até entre não bancos, né, que querem captar dinheiro pela melhor forma possível. Porém, ninguém mais acredita em ninguém. O crédito está
retraído, ou seja, ou você me dá um colateral, e aí que é uma calção basicamente, e aí eu te dou o seu dinheiro emprestado e recompro isso logo depois para que devolva o dinheiro com um juro. Então eu te dou agora, eu vendo agora para você e recompro por um preço maior do que eu vendi. E essa diferença é que acaba sendo o juro pago nessa operação. Ripple basicamente é responsável pela maior parte de como você consegue contrair dívidas hoje no mercado financeiro, entre aspas, livre de risco, mas não é livre de risco. Depois eu explico isso aqui. Mas vamos lá. Quando você tem um medo grande na economia, você vê pessoas, na verdade instituições, bancos, países comprando essa ponta longa da parte da direita, ponta longa da curva, e quanto mais você compra, mais demanda você tem, mais o preço desse título sobe. Se o preço do título sobe, o juro ele é inversamente proporcional. O juro cai, certo? Então o título começa a ser vendido por um premium e o juro dele, o retorno começa a cair, aí essa curva começa a inverter. Se o medo de que as coisas aconteçam no futuro, que as coisas que vão acontecer na economia sejam ruins, você compra esses títulos com uma segurança para você. Você precisa de liquidez em dólares, principalmente para países estrangeiros que ainda têm um risco cambial, como a Turquia, como o Brasil, como o Japão, como a China. Eles estão desesperados por dólares, porque as suas dívidas são em dólares. E não precisa ser uma dívida com os Estados Unidos, pode ser uma dívida entre países. Todos os países devem um ao outro em dólares. E para você poder pegar dinheiro emprestado só tem um jeito, você precisa ter treasuries na mão. E quanto mais você compra, mais o juro dele baixa. Então, se você vê uma curva desse formato aqui, mostra que o mercado de bonds está desesperado por dólares e também por colateral. Você não sabe o que você quer pegar primeiro. Então, um dos índices mais importantes que a gente vê é o de 10 anos, né? O 10-year yield, que a gente chama, onde ele dá uma boa indicação de como que está esse sentimento do mercado. E como ele está bastante baixo aqui em relação aos de curto prazo, significa que ele está tendo uma demanda violenta, principalmente essa semana, caiu quase 4% no total essa semana, que é um movimento de 1% no mercado de bonds é muito grande, tá? O pessoal está acostumado com Bitcoin, dizendo, Bitcoin muda, só essa semana ele subiu lá 14%, 15%, isso é normal para o Bitcoin, só que para o bond é exatamente o contrário, nós estamos falando da maior liquidez do mundo, você não consegue nem comparar a liquidez do Bitcoin, que é somente 800 bilhões de dólares, parece muito, mas na verdade não chega nem a 10% do que é transacionado nesse mercado todos os dias. Aqui a gente não consegue nem estimar o tamanho, mas são centenas de trilhões de dólares que esse mercado tem. Então, essa inversão ela mostra claramente que você tem um medo do que vai acontecer no futuro. Então, pensa da seguinte forma, eu sou um banco, eu estou com medo de emprestar para as pessoas, eu não vou emprestar para padaria, para restaurante, para nada. Eu quero eu quero evitar que eu quebre, eu preciso manter o meu balanço em dia. E o risco está muito baixo e eu estou com medo de uma recessão. Eu estou com medo de emprestar dinheiro para a empresa X e essa empresa me dá o calote. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro comprar títulos da dívida pública, deixando meu dinheiro render com o próprio governo americano. Então você tem o governo americano basicamente competindo com as empresas em busca desse retorno e jogando ali uma tabelinha. Então é basicamente o que tá acontecendo. Isso obviamente que não é nada saudável, né, para um mercado que quer crescer, que quer expandir, porque você precisa de mais pessoas trabalhando, mais empresas surgindo e elas precisam de crédito e os bancos não estão querendo dar. E quando o banco tem medo do que vai acontecer no futuro, ele pensa a seguinte coisa, eu estou vendo uma recessão acontecendo, eu estou vendo cada vez mais calotes, então eu preciso me proteger. Então o que eu preciso fazer? Eu vou garantir esses títulos agora, né, de longo prazo para mim. Digamos que agora o de 10 anos aqui, tá, sei lá, o de 2 anos está 5, 6 meses está 5,33, mas vamos para o de longo prazo. Infelizmente meu mouse não está cooperando, mas 7 anos, 4,22, vamos dar um exemplo aqui. Eu prefiro comprar agora esse título de 7 anos a 4,22 e garantir isso agora, porque a partir do momento que eu compro o título e eu mantiver ele até
ao final, que é a maturidade, eu tenho a certeza de que eu vou ter esse tipo de resultado. Tudo bem, eu posso até vender no meio do caminho, e é o que a maioria das pessoas fazem, né? O preço varia, você tem todo um mercado secundário de bonds, mas se eu mantiver segurando esse título até o final, eu vou ter mais ou menos esse retorno. Porque eu sei que lá na frente a coisa vai piorar. Se a coisa vai piorar, eu tenho a expectativa de que a taxa de juros vai cair mais ainda. Então eu já travo agora. Só que essa demanda por esses títulos faz justamente isso cair. Percebe como isso acaba prevendo mais ou menos o que a expectativa, né? Então isso é tudo baseado na expectativa do que o mercado de bonds vai fazer. Como ele tem uma liquidez gigantesca, ele é praticamente a espinha dorsal de tudo que acontece no mercado mundial. É isso que acaba ditando, né? A gente chama isso de smart money. Então, muitas vezes, apesar da bolsa de valores estar subindo, todo mundo com aquelas notícias do que o Jerome Powell está falando, aqui é um mercado completamente diferente. Ele ignora completamente o que o Powell está falando e ele diz que ele está errado e que ele vai ter que mudar de ideia em relação a esses juros aqui da ponta curta da curva. Porque aí que eu quero explicar que aqui que nós temos, por exemplo, o título de um mês, que é de curtíssimo prazo, nós temos um que antecede ele, que é o overnight, que a gente chama de Fed Funds Rate, que é do próprio Fed em relação aos bancos. Só que esse é o juro base, digamos assim, se eu quiser deixar de uma forma mais simples. Só que na cabeça do Fed, o que ele vai fazer se ele sobe os juros, ele espera que toda essa curva acompanhe. Mas você vê que isso não acontece. Acontece na ponta curta da curva. Existe aqui uma influência bem maior do Fed, tanto que o juro de um mês ele acompanha aqui, porque os bancos sabem que eles podem fazer uma tabelinha diretamente com o Fed, principalmente se você for um banco, um primary dealer, certo? Então, aqui ele tem uma influência maior, mas quanto mais o prazo aumenta, mais é o livre mercado dos bonds que realmente vai ditar o que vai acontecer. Então, o Fed só vai baixar esses juros aqui da ponta curta se ele realmente for ver que a economia americana está tendo sérios problemas, as pessoas estão começando a ficar desesperadas, todo mundo perdendo emprego, o índice de desemprego aumentando, aí que ele vai querer dar uma baixada. Só que o grande problema é o seguinte, a gente não gostaria que a curva estivesse assim e ela precisa desinverter, certo? Para voltar ao normal. Só que existem duas formas de você desinverter. Existe a saudável, onde esses de longo prazo começariam a subir, né? Mas isso criaria um sério problema para o Tesouro Americano, por outro lado, porque a dívida vai aumentar muito mais ainda. Só que existe a forma não saudável disso desinverter, que é essa ponta curta da curva começar a baixar tanto que ela fica mais baixa do que essa daqui. Aí ela até desinverte, mas pelos péssimos motivos. E é provavelmente isso que a probabilidade disso acontecer está cada vez maior, porque é aí que o Fed realmente começa a mudar de ideia. Ele vê que ele está estragando a economia pela demanda e aí ele vai querer baixar os juros para reestimular a economia. É o que a história vem contando que aconteceu, mas eu não consigo prever o futuro, eu só consigo ver as probabilidades e o histórico do que já aconteceu. Mas o objetivo desse vídeo de hoje, eu quero deixar ele mais ou menos curto, é realmente poder mostrar como que é uma curva de bonds e como que ela vai se comportando ao longo do tempo. Você pode até mudar os dias aqui e aí você percebe, tá vendo? Que a curva dá uma mexida. É fantástico essa ferramenta. Eu recomendo fortemente que você veja, que aí você vê exatamente o sentimento do mercado.